Vivemos em tempos desafiadores, onde a ansiedade domina os pensamentos de muitos e o coração humano é assombrado por incertezas. Quantas vezes você já deitou na cama coberto de preocupações, encarando o teto escuro, sem conseguir encontrar paz? Dias cheios de peso emocional e noites sem descanso têm sido a realidade de inúmeras pessoas em todo o mundo, incluindo as que carregam no peito o desejo de seguir a Deus. No entanto, há algo poderoso ao alcance de cada um de nós que pode não apenas transformar as nossas noites, mas toda a nossa vida. A sua forma de encerrar o dia pode determinar como você vive, e é por isso que estou aqui hoje para lhe mostrar que há um caminho para romper com este ciclo e trazer verdadeira transformação espiritual. A Bíblia diz: porque pela tua palavra serás justificado e pela tua palavra serás condenado. Mateus 12:37. Você percebe a profundidade dessa verdade? Palavras têm um poder inimaginável. Elas não são meros sons ou combinações de letras. Elas carregam em si o poder de criar e destruir, de abençoar e limitar. E com a orientação divina, cada palavra que você declara carrega em si o potencial de moldar sua realidade, abrir portas para milagres e alinhar sua vida ao plano redentor de Deus. Antes de continuarmos, quero que você reflita em algo. Qual tem sido o último pensamento ou palavra antes de você fechar os olhos todas as noites? Será que você tem transformado seu quarto num lugar de descanso e renovação espiritual? Ou ele se tornou um campo de batalha onde preocupações vencem e medos dominam? A verdade é que Deus espera por você. Sim, Ele está lá, esperando que você entregue a Ele não apenas as lutas do dia, mas também a chance de falar sobre os sonhos e desejos que Ele mesmo plantou no seu coração. Não adiar essa prática pode ser a chave para desbloquear uma paz que excede todo entendimento. Agora imagine por um instante como seria enfrentar o final do dia de forma diferente. Imagine que, antes de dormir, você escolhesse profetizar palavras que trazem vida, cura e renovação espiritual. Já pensou no que poderia acontecer se você declarasse as promessas de Deus sobre a sua vida e sua família, enquanto o mundo ao seu redor dorme? A Bíblia nos lembra, em Provérbios 18:21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que o que você diz tem o poder de definir o que você vive. Deus nos deu este princípio não apenas como uma advertência, mas como um convite. Um convite para falar a vida, mesmo frente às tempestades da alma. Talvez você esteja se perguntando: como isso funcionará para mim? Eu já tentei orar no passado, mas não vi mudanças. Eu quero que você saiba que esta prática vai além de simples ritualismo. Trata-se de alinhar sua mente e coração à palavra e ao Espírito de Deus. Trata-se de declarar aquilo que Deus já disse sobre você, com fé genuína e expectativa de que Ele cumprirá suas promessas. A verdadeira transformação espiritual acontece quando você se conecta à palavra viva de Deus e a pronuncia com a autoridade que Ele lhe deu. Hoje, neste exato momento, você terá a chance de aprender um princípio bíblico que não apenas te guiará para uma noite de descanso, mas abrirá portas para milagres em todas as áreas da sua vida. Não importa quão pesado tenha sido o seu dia, quão grande é a luta que você enfrenta, Deus quer que você termine cada dia equipado com esperança, cheio de expectativas sobre o que Ele pode fazer. Você não foi criado para levar seus fardos sozinho. Você foi feito para colocar tudo aos pés daquele que te ama profundamente e deixar que Ele transforme a escuridão em luz e a dúvida em certeza. Fique comigo, porque ao longo deste vídeo você descobrirá coisas que talvez nunca tenha ouvido antes.
Vou compartilhar com você as 7 palavras que, quando declaradas com fé antes de dormir, podem reescrever a sua história, trazer direção à sua caminhada e inundar a sua vida com a paz prometida por Deus. Cada uma delas foi cuidadosamente fundamentada na palavra de Deus, para garantir que você não apenas ouça algo poderoso, mas experimente verdadeiramente o poder transformador que vem dele. A sua jornada de fé pode começar agora. Está pronto para dar este passo? Não importa como começou o seu dia, nem o que você enfrentou até agora, a forma como você decide encerrá-lo é o que fará toda a diferença. Deus tem algo especial reservado para você, e tudo o que precisa fazer é abrir o seu coração para o que Ele deseja realizar. A vitória que você busca pode estar exatamente no som das palavras que você profetiza antes de fechar os olhos. Está disposto a dar este passo de fé e experimentar uma transformação genuína na sua vida espiritual? Deus está pronto. Ele está esperando por você. A autoridade nas palavras começa pela origem. Onde está a raiz? Ela está no coração. Jesus ensinou: a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. Isso significa que para você falar com autoridade espiritual, sua mente e seu coração devem estar saturados com a palavra de Deus. Um coração cheio das Escrituras libera declarações cheias de poder. Se você tenta falar de autoridade sem estar conectado ao que Deus já falou, suas palavras se tornam frágeis, incapazes de mover barreiras espirituais. E é aqui que quero te convidar a refletir. Como você tem declarado as promessas de Deus sobre sua vida? Como o amor de Deus tem transformado você? Escreva em um momento de fé aqui nos comentários: minha vida está nas mãos de Deus e suas promessas estão se cumprindo em mim. Deixe que cada palavra sua seja não apenas uma confissão de fé, mas um reflexo vivo do que Deus já está fazendo na sua história e também uma inspiração para outras vidas ao seu redor. O peso das palavras no mundo espiritual. A cada palavra que você pronuncia, algo é movimentado no mundo espiritual, um reino invisível que opera acima daquilo que os olhos podem ver. Isso não é algo abstrato. É uma verdade bíblica fundamentada que tem impacto direto em sua vida. O que você diz planta sementes que podem determinar alegria ou tristeza, frutos de bênção ou espinhos de desafios. A palavra de Deus é clara sobre isso. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18:21. A questão é: o que você tem plantado com as suas palavras? Pare por um instante e pense em como você tem falado sobre a sua própria vida. Quantas vezes, diante das dificuldades, você declarou coisas como: eu não consigo, não há saída, ou minha vida nunca vai mudar. É fácil verbalizar desânimo quando nos sentimos cercados por desafios, mas isso apenas contribui para alimentar uma atmosfera de derrota. O inimigo sabe do poder das palavras e tenta usar isso contra nós. Ele sussurra dúvidas e mentiras para que elas sejam repetidas por nós mesmos e se tornem barreiras em nossa caminhada espiritual. Mas Deus nos chama para fazer diferente. Ele nos convida a sermos parceiros em sua obra, utilizando a força da nossa voz para trazer ordem, bênção e restauração. No entanto, precisamos entender que as palavras não são apenas sons que saem da boca. Elas são reflexos do nosso coração. Como Jesus ensinou, a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. Isso significa que o que dizemos revela onde está nossa fé, como percebemos nossa identidade em Deus e como projetamos nosso futuro. Se você acredita que é amado, cuidado e guiado pelo Senhor, suas palavras refletirão essa convicção. Mas se há dúvidas, incertezas e medos dominando o seu coração, elas também dominarão sua fala.
E é por isso que precisamos encher nosso coração com a palavra de Deus, para que dela fluam declarações de vida e não de morte. As Escrituras nos mostram diversos exemplos do poder das palavras no mundo espiritual. Quando Deus criou o universo, Ele fez com o poder de sua voz. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. Quando Jesus enfrentou Satanás no deserto, ele não usou força física, mas confrontou o inimigo com a verdade falada da palavra de Deus. Quando profetas no Antigo Testamento falaram em nome do Senhor, suas palavras trouxeram tanto juízo quanto salvação, mostrando que o que dizemos tem impacto eterno. E essas mesmas Escrituras nos convidam a sermos imitadores do Pai, a declarar com fé aquilo que Ele já disse sobre nós. Mas falar com poder espiritual exige mais do que apenas palavras bonitas ou frases ensaiadas. Trata-se de estar alinhado com Deus, crer na sua promessa e falar com convicção. Hebreus 11:3 traz um princípio profundo. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de forma que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isso mostra que há uma conexão direta entre o mundo espiritual e o mundo físico. Quando você profere algo em fé, você toca o invisível e traz à existência as promessas de Deus. Por isso, cada vez que você declara uma verdade bíblica, você ativa o reino de Deus aqui na terra. Esse é um hábito que precisa ser desenvolvido intencionalmente. Não é natural para nós, como seres humanos, proclamarmos palavras de vida quando nossos olhos enxergam o caos. Por isso, é fácil cair em murmurações ou queixas, mas o poder de Deus se manifesta quando, mesmo em meio às adversidades, escolhemos declarar o bem, o favor e a providência dele sobre nós. Isso exige fé. Fé para ver além do problema, fé para crer no impossível, fé para falar como Abraão, que creu contra a esperança. Romanos 4:18, chamando as coisas que não são como se já fossem. Agora eu pergunto, você tem usado suas palavras para abrir caminhos ou para construir barreiras? O seu dia termina com confissões de desânimo e dúvida ou com declarações de fé no mover de Deus? O inimigo quer que você permaneça preso a padrões de negatividade e derrota. Mas Deus quer libertar a sua língua para que você declare suas promessas e experimente a vida abundante que foi preparada para você. Ele não te chamou para usar sua voz como uma ferramenta de destruição, mas como um instrumento de renovação. Você vai começar a partir de hoje a mudar a direção das suas palavras? À medida que avançarmos, você verá o quanto simples declarações de fé podem alinhar o seu espírito ao que Deus deseja realizar. Comece a enxergar suas palavras como sementes plantadas no solo da sua vida, na expectativa de colher frutos que glorifiquem a Deus e abençoem suas circunstâncias. A noite como tempo de profecia e renovação. A noite não é apenas o fim de um dia, ela é um presente divino, um intervalo sagrado em que Deus nos convida a descansar e a sermos renovados. É nesse momento, entre o fechar dos olhos e o repousar da mente, que verdades espirituais podem ser semeadas de forma profunda. Desde o início da criação, Deus determinou que a noite fosse um símbolo de repouso, mas também uma oportunidade de transformação, de entrega e de conexão com o Criador. A Bíblia nos ensina que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Salmos 127:2. Essa promessa revela que durante a noite Deus está ativo, preparando aquilo que muitas vezes nem imaginamos ou compreendemos. Ao longo das Escrituras, é fascinante perceber o papel que a noite desempenha no plano de Deus. Quando Jacó fugia de sua vida tumultuada, foi na escuridão da noite que ele teve um encontro profundo com o Senhor, a famosa visão da escada que conectava o céu à terra. Gênesis 28:12. Foi durante o silêncio da madrugada que Samuel ouviu pela primeira vez a voz de Deus o chamando. 1 Samuel 3:4-10.
E foi na calada da noite que Deus trouxe libertação ao povo de Israel no Egito durante a Páscoa. Êxodo 12, 29 e 31. A noite é mais do que um período de descanso físico. É também um espaço em que Deus fala, transforma e prepara seus filhos para propósitos maiores. Mas para que possamos viver esta realidade, é necessário que nos entreguemos de coração aberto, declarando aquilo que desejamos receber na presença de Deus antes de dormir. Ao fim do dia, nossa mente está saturada com tudo o que vivemos. Pensamentos de preocupações inacabadas, batalhas internas e até as distrações do mundo digital deixam nossa alma carregada. Essa bagagem emocional, se não cuidada, muitas vezes é levada à noite, onde ela se transforma em insônia, sonhos perturbadores e aquele sentimento constante de cansaço ao acordar. Deus, porém, não deseja isso para você. Ele quer que você encerre seu dia em paz, em confiança e debaixo do abrigo das suas promessas. Declarar palavras de fé antes de dormir é como alinhar sua mente e espírito ao propósito divino, garantindo que a noite não seja consumida por negatividade, mas que se torne um campo fértil para a manifestação das bênçãos de Deus em sua vida. Entretanto, precisamos entender a noite sob uma nova perspectiva. Muitos a veem apenas como um momento de desligar, mas Deus a utiliza como um espaço para agir enquanto nós repousamos. Quer um exemplo? Em Êxodo 14, 21, lemos que Deus usou a noite para abrir o Mar Vermelho para o povo de Israel atravessar. Eles não precisaram entender como aconteceria. Bastou manterem sua confiança enquanto Deus fazia sua obra. Da mesma forma, quando você profetiza antes de dormir, você coloca as sementes em boas mãos, as mãos de Deus. Mesmo quando você não consegue ver ou compreender os detalhes, Ele trabalha por você. A noite é um tempo onde sua fé pode ser testada de maneira simples, como confiar em que Deus estará no controle enquanto você descansa. É durante essas horas que somos chamados a entregar nossas lutas, preocupações e limitações ao Pai que nunca dorme. Salmos 121, 3, 4 nos lembra disso. Ele te guardará, não permitirá que teus pés vacilem. Aquele que te guarda não dorme. Ele é o teu protetor. Ao declarar isso antes de dormir, você reconhece que, enquanto seus olhos se fecham, os olhos de Deus permanecem atentos a tudo que diz respeito à sua vida. Mas como podemos usar a noite como um tempo de profecia e renovação? Começa com uma decisão intencional de encerrar o dia entregando a Deus não apenas as suas preocupações, mas também suas declarações de fé. Essa prática transforma o momento do descanso em um ato de adoração, uma oportunidade de reafirmar as promessas divinas sobre você e abrir o coração para a instrução do Senhor. Uma simples confissão de gratidão, como: Senhor, obrigado porque eu descanso sob tuas asas e tu me renova para um novo dia, tem o poder de mudar sua postura espiritual. Quando você termina o dia em fé, a atmosfera da sua mente e do seu espírito é moldada para alinhamento com os céus. Muitas pessoas ignoram o fato de que a forma como encerramos nossos dias tem um impacto direto sobre como enfrentamos o dia seguinte. Uma alma carregada pelo fardo de palavras negativas ou pensamentos sem direção acordará cansada, desmotivada e incerta. Mas uma alma descansada na promessa do Senhor desperta com renovada força e propósito. Para viver essa verdade, é essencial usar a noite como um momento santo, intencionando cada palavra como um ato de fé. Precisamos nos lembrar de que até no silêncio da noite Deus age, bastando apenas que confiemos nele. Enquanto você finaliza o seu dia, faça da sua cama um altar e da sua voz uma oração em movimento. A noite é a chance perfeita para declarar cura, libertação e transformação. Sim, é o momento ideal para profetizar sobre as áreas de sua vida que mais precisam do toque de Deus.
Declare que a sua saúde está sendo restaurada, que sua família está segura nele, que o favor de Deus está indo à sua frente e que a vitória já é garantida. Essas palavras de fé, proclamadas no silêncio da noite, ressoam no mundo espiritual e encontram o coração de Deus que responde com sua graça. Sua jornada para transformar suas noites em momentos de profecia começa agora, mas não termina aqui. No próximo tópico, descobriremos a importância de declarar palavras de fé antes de dormir e como isso cria um alinhamento direto entre você e as promessas de Deus. A transformação que você busca está mais perto do que você imagina. A importância da confissão de fé antes de dormir. Quando você se deita à noite, seu corpo pode estar pronto para descansar, mas sua mente e espírito continuam funcionando. Esse é um momento estratégico, muitas vezes subestimado, para determinar o tom da sua vida espiritual e emocional. Todos carregamos pensamentos ao final do dia, revisamos acontecimentos, remoemos preocupações e muitas vezes deixamos nossa mente ser consumida pelas dificuldades do cotidiano. No entanto, Deus nos deu um princípio poderoso, confissão de fé. A prática de declarar suas promessas e verdades antes de dormir não é apenas simbólica. É uma arma espiritual que molda sua mente, reforça sua fé e coloca suas circunstâncias sob o controle divino. A Bíblia é muito clara sobre o valor das palavras que confessamos e como isso impacta o invisível ao nosso redor. Em Romanos 10:10, lemos: "Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação." Isso significa que há um poder único naquilo que declaramos em alta voz. Quando você confessa a verdade de Deus, não apenas acredita em silêncio, você libera essa verdade sobre sua vida e na esfera espiritual. Enquanto a noite se torna um momento onde sua mente normalmente seria mais vulnerável aos ataques de pensamentos negativos, a confissão de fé cria uma barreira espiritual, blindando sua mente contra dúvidas, medos e ansiedades. Mas aqui está o ponto mais importante. Confessar fé antes de dormir não é apenas um ato de defesa espiritual. É também uma preparação para o que Deus deseja fazer no novo dia que está por vir. O ato de confessar em voz alta não é apenas um exercício mental, é um ato de guerra espiritual, uma proclamação de vitória sobre as trevas. Quando declaramos as promessas de Deus, estamos alinhando a nossa vontade à dele e convidando o Espírito Santo para trabalhar nas áreas onde mais precisamos do seu toque. Por que isso é tão crucial? Porque a mente não para quando o corpo adormece. O que você pensa, sente e declara antes do sono influencia diretamente como sua alma processa o descanso. Se você carrega mágoas, ansiedade ou palavras negativas enquanto se deita, sua mente continuará processando esses sentimentos nas horas em que deveria estar renovando sua energia. Mas quando você profetiza e declara palavras de fé, como "eu sou cuidado por Deus" ou "nada poderá me separar do amor de Cristo", Romanos 8:38-39, sua consciência e subconsciente são impregnados com verdades eternas que permeiam o descanso e moldam seu despertar no dia seguinte. Há um segundo ponto que não deve ser ignorado. A confissão de fé antes de dormir fortalece sua identidade espiritual. Em um mundo onde as pessoas são constantemente bombardeadas por mensagens que alimentam comparação, medo e insegurança, declarar quem você é em Cristo antes de dormir ajuda a fixar sua identidade em algo imutável e verdadeiro. Diga: "Sou filho de Deus, Cristo habita em mim", ou "Deus tem pensamentos de paz e não de mal a meu respeito". Jeremias 29:11. Essas confissões não são apenas palavras positivas ou sentimentalismos. Elas são verdades bíblicas que combatem as mentiras do inimigo e reafirmam quem Deus o criou para ser. Além disso, a confissão fortalece a fé.
Você pode dizer: mas eu já creio em Deus, porque eu preciso verbalizar isso. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Quando você declara as promessas em voz alta, você está literalmente ouvindo suas palavras, e isso fortalece sua fé. Cada declaração repetida em fé é como lançar uma semente espiritual que, a seu tempo, produzirá frutos. A fé não é apenas algo interno, ela cresce cada vez que é expressa externamente. Não se trata de simplesmente sentar e falar palavras. Trata-se de usar sua voz como uma ferramenta de transformação. Se você tem uma situação difícil em sua casa, em suas finanças ou em sua saúde, traga isso ao altar de Deus com sua declaração de fé. Antes de dormir, diga: eu creio que Deus proverá o necessário para minha família. Ou, eu creio que pela fé eu já fui curado. No livro de Jó, vemos que em meio ao sofrimento ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. Em um tempo onde problemas cercavam sua vida, Jó não permitiu que sua voz fosse usada para trazer desânimo, mas sim como um veículo para reafirmar sua confiança em Deus. Outra razão pela qual a confissão de fé é tão poderosa antes de dormir é que ela coloca você em posição de expectativa. Quando você termina seu dia declarando quem Deus é, o que Ele prometeu fazer e como Ele cuidará de você, sua mente e espírito entram em um estado de confiança. Isso o prepara para identificar e receber as oportunidades e bênçãos que se revelarão com o novo amanhecer. É como plantar sementes em um campo. Você não sabe exatamente quando elas florescerão, mas a certeza de que Deus está agindo mantém seu coração atento e esperançoso. Por fim, a prática de confessar fé antes de dormir é um hábito que vai além do hoje. Esse compromisso diário libera um efeito dominó que transforma sua caminhada espiritual como um todo. Não é sobre viver um dia perfeito, é sobre terminar o dia com a certeza de que você o colocou nas mãos de Deus. Quando você se deita com a confiança de que Deus está no controle, você faz mais do que descansar. Você entrega o que não pode controlar para alguém que pode. E esse é o verdadeiro descanso que Deus quer lhe dar. No próximo tópico, vamos mergulhar em como as profecias bíblicas têm o poder de mudar realidades, mostrando exemplos concretos de como a confissão da palavra de Deus transformou vidas ao longo da história e como você pode fazer o mesmo. Como profecias bíblicas mudam nossas realidades. Ao longo da história, Deus usou palavras proféticas para transformar destinos, quebrar ciclos de fracasso e trazer vida onde parecia haver apenas desespero. Essas palavras não são apenas promessas genéricas, são declarações divinas específicas, proferidas em momentos de necessidade ou direção, que carregam o poder de mudar completamente a realidade de quem as recebe e as declara com fé. A Bíblia é repleta de exemplos que mostram como a palavra viva de Deus, quando professada e acreditada, gerou milagres, reviravoltas e vitórias que aos olhos humanos pareciam impossíveis. Pare um momento para refletir na história de Abrão. Um homem avançado em idade, sem filhos, a quem Deus chamou com uma promessa extraordinária: ser pai de uma grande nação. Aos olhos, como poderia um homem idoso e uma esposa que já não tinha condições de conceber gerarem descendentes? No entanto, a profecia veio diretamente dos lábios de Deus. Olhe para os céus e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. Gênesis 15:5. Abrão tomou essa profecia e creu. E a partir dessa fé, ele passou a viver não pelo que via, mas pelo que Deus havia prometido. Anos depois, a promessa se cumpriu e Abraão se tornou pai de Isaque, o primeiro de muitos que formariam a nação de Israel. Essa história revela um princípio importante. Profecias bíblicas não apenas declaram o que Deus fará,
mas elas exigem fé ativa para que se manifestem em nossas vidas. Quando Deus nos dá uma palavra, espera que acreditemos nela, mesmo diante de circunstâncias que dizem o contrário. Isso significa tomar a palavra de Deus e fazer dela a base da nossa realidade, ao invés de permitir que as circunstâncias moldem a nossa perspectiva. Foi o que Josué fez quando liderou Israel para atravessar o Jordão e conquistar Jericó. Deus lhe disse: "Não ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar." Josué 1:9. Mesmo diante de desafios imensos, Josué escolheu acreditar na profecia e agir com base nela, experimentando vitórias sobrenaturais. Essa mesma dinâmica é válida para você hoje. As promessas que Deus deixou em sua palavra não são meros relatos históricos. São verdades vivas e ativas que você pode declarar sobre si mesmo e sobre a sua vida. Quando você declara, por exemplo, "O Senhor é meu pastor e nada me faltará", Salmos 23:1, você não está apenas recitando algo bonito. Você está declarando sua confiança de que Deus, como pastor, está cuidando de cada detalhe da sua vida, mesmo quando os desafios financeiros ou emocionais parecem te cercar. Essa declaração abre espaço para que Deus atue, porque o poder não está apenas em falar, mas em crer que o que você profetiza se cumprirá. Em outro exemplo poderoso, Ezequiel 37 nos mostra o poder transformador de profecias. Deus traz o profeta a um vale cheio de ossos secos e o desafia: "Filho do homem, poderão viver estes ossos?" Ezequiel responde: "Ó soberano Senhor, só tu o sabes." Então Deus o instrui: "Profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor." À medida que Ezequiel obedece e declara vida sobre o que estava morto, algo extraordinário acontece. Os ossos começam a se juntar, carne cresce sobre eles e, finalmente, o Espírito entra e os vivifica. A profecia de Ezequiel não apenas mudou o cenário físico, mas também trouxe restauração espiritual e uma visão clara de como o poder da palavra de Deus pode ressuscitar o que estava perdido. O mesmo Deus que fez os ossos secos viverem é quem lhe deu a autoridade para profetizar situações em sua vida. Se há áreas mortas, sonhos esquecidos, relacionamentos rompidos, saúde fragilizada, Ele quer que você se levante em fé e declare vida. Ele está esperando ouvir sua voz, proclamando suas promessas, assim como instruiu a Ezequiel. Isso não é só para o passado. É uma realidade viva que está acessível para você aqui e agora. Outro exemplo bem conhecido é o de Jesus, no momento em que enfrentou a tempestade no mar. Seus discípulos estavam apavorados com o tamanho das ondas e o vento que parecia prestes a destruir o barco. Mas enquanto eles se desesperavam, Jesus levantou-se, olhou para as águas turbulentas e disse uma única palavra: "Aquieta-te." Marcos 4:39. E, imediatamente, tudo se acalmou. Jesus nos dá aqui um modelo de fé e autoridade que podemos reproduzir em nossas vidas. Assim como ele, podemos declarar paz e ordem sobre as tempestades que enfrentamos, confiando que Deus é fiel para responder. Deus lhe deu um manual de promessas através da Bíblia. E cada palavra não é apenas para ser lida, mas para ser proclamada e vivida. Quando você se deita à noite, pode escolher olhar para os desafios do dia e se render, ou pode optar por se levantar espiritualmente e profetizar as verdades que Deus já declarou. Talvez você enfrente uma luta em seu casamento. Declare: "O que Deus uniu, ninguém separa." Mateus 19:6. Talvez você esteja enfrentando um período de doença. Declare: "Pelas suas pisaduras fomos sarados." Isaías 53:5.
Cada uma dessas promessas, faladas com fé, ativam o mover do Espírito Santo em sua vida e abrem caminhos para a intervenção divina. Quando você declara as profecias de Deus, você não apenas fala, você alinha o céu e a terra, colocando sua fé em ação em um nível profundo e espiritual. No próximo tópico, você descobrirá as 7 palavras proféticas que você pode declarar antes de dormir. Cada uma baseada em verdades bíblicas que têm o poder de transformar radicalmente sua realidade. As 7 palavras proféticas, reveladas. Antes de dormir, cada palavra que você declara diante de Deus é uma semente lançada no solo fértil do mundo espiritual. A cada semente, você planta esperança, fé e transformação divina. Não é algo vazio ou simbólico, mas um ato profundo de confiança e alinhamento com aquele que sustenta todas as coisas. As palavras carregam o poder criativo de Deus e, quando utilizadas com fé, tornam-se ferramentas que movem montanhas, alteram caminhos e preparam milagres. Aqui estão 7 palavras proféticas, fundamentadas na Bíblia, que podem ser declaradas antes de dormir para transformar sua vida. A primeira palavra é paz. Muitas vezes, ao colocar a cabeça no travesseiro, a ansiedade tenta dominar seus pensamentos. No entanto, Deus promete uma paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Declare: Senhor, eu recebo a tua paz que guarda meu coração e minha mente. Eu escolho descansar sabendo que tu estás no controle de tudo. Ao fazer isso, você convida o Espírito Santo a acalmar a tempestade dentro de você e a proteger sua mente contra pensamentos negativos. Essa é uma paz que não depende da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus está presente e agindo. A segunda palavra é confiança. Muitas vezes, as incertezas do futuro nos paralisam, mas Deus nos chama a depositarmos nele nossa confiança. Isaías 26:3 nos assegura: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Declare: Senhor, eu confio em ti. Não importa o que o amanhã traga, eu sei que tu és fiel para cumprir tuas promessas. Essa declaração transforma sua perspectiva, tirando o peso de tentar controlar o incontrolável e entregando as rédeas ao único que pode guiar seu caminho com perfeição. A terceira palavra é gratidão. Encerrar o dia com gratidão muda toda a atmosfera espiritual ao seu redor. Em Salmos 100:4, somos orientados a entrar na presença de Deus com ações de graça. Declare: Obrigado, Senhor, por tudo o que fizeste hoje, mesmo nas mínimas coisas. Eu reconheço a tua bondade e te louvo por tudo que ainda vais fazer. Gratidão abre portas para mais bênçãos. Ela alinha sua visão aos feitos de Deus e enfraquece qualquer espírito de descontentamento ou reclamação. Ao ser grato, você foca na abundância, não na escassez. A quarta palavra é força. Há dias em que nos sentimos esgotados, sem força para enfrentar outra batalha. Mas Deus promete renovar a força daqueles que esperam nele. Isaías 40:31. Declare: Senhor, eu recebo tua força para renovar o meu interior. Mesmo quando estou cansado, sei que em ti sou fortalecido para continuar. Essa palavra prepara seu espírito para acordar revigorado, com a energia necessária para enfrentar os próximos desafios, porque você se lembra de que Deus é sua fonte inesgotável de poder. A quinta palavra é cura. Se há algo no seu corpo, alma ou coração que está ferido, saiba que Deus é o seu curador. Salmos 147:3 afirma: Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Declare: Senhor, obrigado porque pelas pisaduras de Cristo eu fui curado. Eu entrego cada dor e ferida ao teu cuidado. Não importa se a cura é física, emocional ou espiritual. Essa palavra profética libera o agir divino em áreas que muitas vezes são inacessíveis para nós. A sexta palavra é
abundância. Deus não te chamou para uma vida limitada, mas para viver em abundância. João 10:10 diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Declare: Senhor, eu recebo a abundância que Tu prometeste. Tu és meu provedor, e eu confio que nada me faltará, porque Tu estás comigo. Essa palavra ajuda a transformar uma mentalidade de escassez em uma de confiança, sabendo que Deus é suficiente para suprir todas as suas necessidades. A sétima palavra é propósito. Mesmo quando os dias parecem confusos ou sem sentido, Deus está escrevendo a sua história com intenção e propósito. Em Jeremias 29:11, ele diz: Eu é que sei os pensamentos que penso sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Declare: Senhor, eu aceito o Teu propósito para a minha vida e confio que estás guiando cada passo que dou. Isso alinha sua mente com os planos perfeitos de Deus, lembrando que Ele tem controle sobre cada detalhe da sua jornada. Essas 7 palavras não são repetidas em vão. Elas são declarações vivas, fundamentadas na palavra de Deus, que tem o poder de reescrever sua realidade espiritual e material. Ao declarar essa verdade todas as noites antes de dormir, você estabelece uma base sólida de fé, esperança e renovação. Não importa o que aconteceu durante o dia, seu último gesto antes de fechar os olhos é um ato de entrega e confiança em Deus, sabendo que Ele está operando em seu favor. No próximo tópico, vamos explorar como Deus age enquanto descansamos, mostrando que até no silêncio da noite, Ele realiza obras extraordinárias em nossa vida quando nos colocamos debaixo de suas asas de proteção, liberando milagres no descansar. Enquanto você dorme, o mundo espiritual permanece ativo e Deus continua a trabalhar em sua vida de maneiras que vão além daquilo que você pode compreender. Dormir, muitas vezes, é visto apenas como uma necessidade física, mas aos olhos de Deus é também um ato de fé, uma entrega completa à sua proteção e provisão. A pergunta que você precisa fazer agora é: você está liberando espaço para que Deus opere enquanto descansa? Está confiando nele para agir onde suas forças e habilidades humanas não alcançam? A palavra de Deus diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil que vocês se levantem cedo e durmam tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Salmos 127, 1, 2. Este versículo nos ensina uma verdade profunda. Enquanto você tenta solucionar tudo com suas próprias forças, Deus está esperando pelo momento em que você simplesmente descansa nele, para que ele possa agir de forma sobrenatural. O repouso não é sinal de fraqueza, mas sim um ato de confiança total no cuidado amoroso do Senhor. Os milagres que acontecem enquanto você descansa são tão extraordinários quanto os que você vê ao despertar. Olhando para a história de Israel, vemos exemplos fortes disso. Em Êxodo 12, na noite da primeira Páscoa, o povo de Deus era instruído a permanecer dentro de suas casas, enquanto o sangue do cordeiro marcava os umbrais das portas. Enquanto eles descansavam sob a proteção do sangue, Deus estava agindo fora, trazendo libertação para todo o seu povo. Assim como o povo de Israel não precisou lutar por aquela vitória, você também não precisa lutar pelo amor de Deus ou implorar por sua intervenção. Você só precisa descansar sob a segurança da sua aliança com Ele. Outro exemplo é o de Pedro, que estava preso, acorrentado e cercado por guardas, esperando pelo julgamento no dia seguinte. Mesmo diante de uma situação aparentemente impossível, Pedro dormia profundamente. Ele não ficava ansioso, não remoía suas circunstâncias. Ele descansava. E foi justamente durante esse descanso que Deus enviou um anjo para libertá-lo, quebrando as correntes e abrindo as portas da prisão.
Atos 12, 6, 10. Isso nos ensina que o descanso em Deus não é passividade, mas um estado de confiança que permite que Ele opere em nossa vida enquanto nos entregamos ao seu cuidado. E por que Deus pode agir tão poderosamente enquanto descansamos? Porque nesse estado, deixamos de interferir com nossas preocupações, medos ou tentativas de controle. O sono é o momento em que nos tornamos mais vulneráveis, mas é exatamente nessa vulnerabilidade que Deus mostra a sua força. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, 2 Coríntios 12, 9. Quando você confia que Ele está agindo por você, mesmo enquanto você dorme, você está declarando espiritualmente que Ele é suficiente, que Ele é soberano e que nada está fora do seu alcance. No entanto, liberar milagres enquanto você dorme exige preparação espiritual. Antes de dormir, alinhe seu coração e sua mente com os propósitos de Deus, por meio de declarações proféticas e de fé. Declare que Deus está em ação. Eu confio, Senhor, que enquanto descanso, Tu estás cuidando do meu amanhã. Quando você se deita, carrega a certeza das Escrituras, como está escrito no Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Essas palavras criam uma atmosfera de paz, permitindo que o ambiente espiritual da sua vida seja moldado por fé, e não por temor ou dúvida. Mas o descanso vai além do físico. Ele é também um descanso emocional e espiritual. É colocar suas preocupações nas mãos de Deus antes de deitar, sabendo que Ele é mais do que capaz de resolver aquilo que está além do seu controle. Jesus mesmo nos fez esta promessa: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. O descanso que Ele oferece não é apenas para o corpo, é para a mente que está ansiosa, para o coração que está aflito, para a alma que busca paz. Enquanto dormimos, Deus também atua no invisível, preparando caminhos e moldando circunstâncias. Ele organiza conexões, resolve desafios e trabalha em áreas que você nem sabia que precisavam de reparação. Pense em como José, marido de Maria, recebeu orientação divina enquanto dormia. Deus falou com ele em sonhos, guiando-o a tomar Maria como esposa, Mateus 1, 20 e 21, e mais tarde a fugir para o Egito para proteger o menino Jesus, Mateus 2, 13. Assim como José, você também pode receber direção divina enquanto descansa em Deus. Você está disposto a confiar em Deus a ponto de liberá-lo para agir enquanto você descansa? Muitos lutam, tentando resolver todas as áreas de suas vidas sozinhos, achando que Deus só age quando estão atentos e em atividade constante. Mas o reino de Deus opera em um ritmo diferente. Ele nos lembra que aqueles que nele confiam vivem debaixo de um ciclo de descanso, como o maná dado no deserto, onde Deus supria o necessário enquanto o povo dependia diariamente dele. Ao finalizar seu dia, não leve os fardos consigo para a cama. Deixe-os diante do trono de Deus. Declare antes de dormir: Senhor, entrego esta batalha em Tuas mãos. Obrigado porque o Teu poder opera enquanto descanso. Eu creio que milagres estão sendo liberados esta noite. Então permita que Deus atue, porque Ele trabalha todo o tempo, mas especialmente enquanto você descansa sob sua proteção. No próximo tópico, aprenderemos como declarar palavras com autoridade espiritual, orientando você no caminho de exercer o potencial profético que Deus já depositou em sua vida. São mais do que palavras, é a prática de uma fé ativa que move montanhas. Como declarar palavras com autoridade espiritual? Declarar palavras com autoridade espiritual é mais do que apenas falar. É alinhar sua fé e sua voz com a vontade e o poder de Deus. Autoridade espiritual não vem de esforço humano ou de palavras bem escolhidas,
mas da convicção inabalável de que Deus habita em você e que a sua palavra é viva, eficaz e infalível. Muitos cristãos não experimentam a plenitude do poder de Deus em suas orações e declarações porque falam sem entender a autoridade que possuem como filhos de Deus. Hoje, você entenderá como acessar e liberar essa autoridade no terreno espiritual por meio das palavras que declara antes de dormir e em cada aspecto da sua vida. Jesus nos deu um exemplo claro dessa autoridade em João 14:13-14, quando disse: "Tudo o que pedirem em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei." Observe que ele não falou em pedir como alguém que mendiga uma resposta, mas em pedir com a confiança de que, ao usar o nome dele, estamos agindo como suas embaixadas. Sua autoridade não vem de você, mas do poder de Cristo que vive em você. Quando você declarar palavras com fé, lembre-se de que está representando a vontade de Deus, não apenas os seus desejos pessoais. A autoridade nas palavras começa pela origem, o que está em seu coração. Jesus ensinou: a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. Isso significa que, para você falar com autoridade espiritual, sua mente e seu coração devem estar saturados com a palavra de Deus. Um coração cheio das Escrituras libera declarações cheias de poder. Se você tenta falar de autoridade sem estar conectado ao que Deus já falou, suas palavras se tornam frágeis, incapazes de mover barreiras espirituais. Este é o primeiro passo, encher-se da verdade de Deus diariamente, pois ela é a base da sua autoridade. Ao falar com autoridade, você precisa compreender quem você é em Cristo. Muitas vezes, os crentes entram em oração ou fazem declarações sem plena convicção da sua identidade. Você foi comprado a preço de sangue, adotado como filho de Deus, e agora é um coerdeiro com Cristo em sua herança espiritual. Romanos 8:17. Isso significa que o mesmo nome que faz demônios tremerem e enfermos serem curados, foi dado a você como direito. Declare palavras com a certeza de que você não está falando como alguém distante de Deus, mas como alguém autorizado por Ele a mover circunstâncias. A autoridade espiritual também está conectada à sua fé. Quando você declara promessas ou profetiza sobre sua própria vida, não é o volume das suas palavras que carrega poder, mas a fé que está por trás delas. Foi isso que fez com que Jesus dissesse no Evangelho de Mateus 17:20: "Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moverá. Nada será impossível para vocês." A fé não exige que você entenda tudo, mas que você confie absolutamente que Deus fará como prometeu. Cada declaração feita dessa maneira tem o poder de movimentar o céu e impactar o mundo espiritual. A prática de declarar palavras com autoridade inclui algumas posturas que devemos adotar. Primeiro, fale com intencionalidade. Não declare nada de forma automática ou sem propósito. Isso não é sobre repetir frases previamente decoradas. É sobre conectar sua voz ao mover do Espírito Santo. Antes de declarar algo, pergunte-se: isso está alinhado com o que Deus diz sobre mim? Estou agindo dentro do propósito dele? Quando suas palavras refletem a vontade de Deus, você está operando como parte do seu plano e a autoridade flui naturalmente. Segundo, fale com convicção. Em Marcos 11:23, Jesus disse: "Se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito." Note o padrão: dizer, crer e não duvidar. A dúvida é o maior obstáculo para aqueles que desejam operar na autoridade espiritual, pois ela rouba sua confiança antes mesmo de você começar.
Se você se aproxima de Deus sem crer totalmente que Ele é capaz de agir, suas palavras perderão o impacto. Por isso, fale como quem já crê no resultado. Terceiro, declare com ousadia. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Isso significa que você não precisa ter receio ou hesitação ao falar as promessas de Deus sobre sua vida. Declare saúde, declare paz, declare restauração, declare libertação, não porque você merece ou tem força em si mesmo, mas porque o Espírito Santo opera por meio de você. Lembre-se, ousadia não é arrogância, mas a confiança humilde de que Deus cumprirá sua palavra. Por fim, seja consistente. A autoridade espiritual se constrói de forma contínua, não como um evento isolado. Muitas vezes, os milagres que você busca dependem de declarações diárias de fé. Assim como um agricultor semeia e espera até o tempo da colheita, você também precisa declarar as promessas de Deus continuamente até que elas se manifestem. Declare vitória sobre as mesmas áreas, noite após noite, sabendo que Deus está trabalhando mesmo quando você ainda não vê o resultado final. Uma alma que declara palavras com autoridade espiritual não está à mercê das circunstâncias, mas sim vivendo acima delas. Não importa o desafio que você enfrente, falta de direção, dificuldades financeiras, lutas emocionais, há uma promessa bíblica que você pode declarar com autoridade para cada uma dessas situações. Ao declarar com ousadia, lembre-se de que você não está sozinho. O Deus Todo-Poderoso age por meio de você, e Ele garantiu que suas palavras não voltarão vazias, mas cumprirão o propósito para o qual foram enviadas. Isaías 55:11. No próximo tópico, nos aproximamos do encerramento com uma conclusão impactante e um convite para abraçar essa jornada espiritual. Este será o momento de aplicar tudo o que foi aprendido, com uma chamada clara para experimentar o poder transformador das palavras proféticas. Você chegou até aqui porque sente, em algum lugar profundo do seu coração, que há mais em sua vida espiritual do que você tem experimentado. Talvez você esteja exausto, cansado de lutar contra os mesmos desafios, perguntando-se por que mudanças reais ainda não aconteceram. Ou talvez você esteja sedento por direção, por respostas e pelo tipo de paz que o mundo jamais pode oferecer. Eu quero que você saiba que todas essas lutas e anseios podem encontrar uma resposta definitiva em Jesus Cristo. Ele é a fonte da transformação que você busca. E a partir das palavras que você decide profetizar hoje, sua vida pode ser radicalmente transformada. Deus não te chamou para viver uma vida guiada pelo medo, pelas dúvidas ou pela desconfiança. Ele chamou você para viver em vitória, em paz e com propósito. Todas as declarações de fé que você aprendeu ao longo desta mensagem não são rituais vazios ou meras repetições. Pelo contrário, elas são declarações enraizadas na palavra viva e eterna de Deus, que tem o poder de mudar as realidades ao seu redor. Quando você fala aquilo que Deus diz sobre você, quando sua palavra deixa de ser apenas um texto em uma página e se torna a base do que você acredita e declara, algo acontece. Algo poderoso, divino e eterno. A Bíblia nos diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso significa que cada vez que você declara as promessas de Deus, seja sobre sua saúde, sua família, sua carreira, seu futuro, você está utilizando uma ferramenta fantástica, projetada para operar nas áreas mais profundas da sua vida. Não importa quanto tempo você tenha enfrentado uma luta,
Não importa o que o mundo ou as pessoas ao seu redor disseram ser impossível. A palavra de Deus pode cortar através da escuridão, dissipar o medo, quebrar cadeias e abrir portas que pareciam fechadas para sempre. Mas há algo fundamental que você precisa compreender. A autoridade para declarar essas palavras, para liberar esse poder, só é verdadeiramente acessível quando você está em Cristo. E estar em Cristo significa se render completamente a Ele. Não significa ser perfeito, mas significa confiar nele como seu Salvador e Senhor. É sobre entregar cada área da sua vida, medos, sonhos, fracassos, esperanças, e reconhecer que você não pode fazer isso sozinho. É onde as coisas mudam, é onde o impossível se torna possível. Hoje, Jesus está diante de você, esperando que você o convide a entrar nas áreas mais profundas do seu coração. Ele quer ajudá-lo a usar suas palavras para abençoar, não para limitar, para construir, não destruir. Ele quer guiá-lo a uma vida de descanso em suas promessas, mesmo nas noites mais turbulentas. E para isso, ele apenas precisa do seu sim. A Bíblia nos diz: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo." Apocalipse 3:20. Ele está batendo na porta do seu coração agora mesmo, esperando que você abra, esperando que você permita que ele transforme quem você é. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, ou se sente distante e precisa recomeçar, este é o momento. Não deixe para amanhã. A forma como você termina este dia pode mudar completamente o rumo da sua história. Eu quero convidá-lo a tomar uma decisão agora mesmo, entregar inteiramente sua vida a Cristo e permitir que as palavras que você declarar a partir de hoje sejam guiadas pelo Espírito Santo. Se esse é o seu desejo, ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Eu sei que sozinho não sou capaz de vencer, mas eu creio que Tu venceste por mim na cruz. Hoje eu entrego cada área da minha vida em Tuas mãos. Eu recebo Teu perdão, Tua paz e Tua salvação. Ensina-me a viver conforme a Tua vontade e a usar minha voz para declarar Tua verdade. Obrigado por me aceitar e por me transformar. Em Teu nome eu oro. Amém. Se você orou sinceramente esta oração, quero que saiba que neste momento algo mudou nos céus e na terra. A partir de hoje, suas palavras carregam uma nova autoridade, porque sua vida está nas mãos do Deus que tem todo o poder. Deus te chama para uma vida de renovação diária, onde as palavras que você profetiza antes de dormir podem criar um impacto eterno, não apenas em você, mas nas pessoas ao seu redor. Lembre-se, cada noite é uma nova oportunidade de alinhar seu coração com o de Deus, de falar com fé e de descansar, sabendo que Ele está agindo mesmo quando você não pode ver. A transformação que você busca começa com um passo de fé, e esse passo pode ser dado agora. Não espere mais. Profetize vida. Declare vitória. Confie em quem Deus é e no que Ele prometeu. Este é o início de uma nova jornada. Continue a caminhar, declarando com ousadia, vivendo com propósito e descansando na verdade de que Jesus está com você. Ele trabalha por aqueles que confiam nele, e a sua história está apenas começando.